quero viver da psicopedagogia, mas não estou pronta para começar. E quantas vezes a gente sente essa sensação, né, de não estar pronta, de ainda não estar preparada, ou até quem já está trabalhando, aparece aí um caso novo, um diagnóstico que nunca escutou, nunca ouviu falar, e aí fica com receio. Bom, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar. Eu sou a Sandra, mas eu gosto muito de ser chamada de Sandrinha. Todos me chamam assim, eu gosto, eu me sinto bem. Quando me chama de Sandra, já fico, opa, parece que tá brigando comigo. Então podem me chamar de Sandrinha porque eu gosto, eu sou pequenininha, baixinha, então combina. E eu tenho a minha especialização em psicopedagogia desde 2001. Sou formada em pedagogia, fiz a especialização em psicopedagogia. Depois eu fiz uma especialização em educação inclusiva e depois também em neuropsicopedagogia. E nesse percurso de 20 anos, eu desenvolvi alguns pilares que eu considero fundamentais para que a gente possa ter sucesso na nossa profissão. Esses 20 anos de experiência, é evidente, né? Eu passei por algumas situações que foram bem complicadas, foram difíceis, foram situações que até que eu às vezes imaginava ser mais difícil do que realmente elas eram, e outras situações que eram mais fáceis, mais tranquilas. Mas sempre batia aquela coisa assim, nossa, acho que eu ainda não estou pronta para isso. Acho que eu ainda não estou pronta para poder atender um caso assim. Não sei se eu estou preparada o suficiente para essa situação. Então, nos 20 anos isso acontece, isso ainda acontece em alguns momentos, e que bom que hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho pessoas profissionais de outras áreas de muita confiança, que eu posso contar com eles, eu tenho uma mentora com quem eu converso mensalmente, e toda vez que eu preciso eu dou uma chamada para ela, pelo amor de Deus, me ajuda, e sempre é muito bom a gente poder contar com quem tem mais experiência, né? Então, a gente vai falar hoje sobre aquela sensação que todas nós, em algum momento da nossa profissão, para quem está terminando a especialização, quem está querendo viver da psicopedagogia, quem já vive a psicopedagogia ou a neuropsicopedagogia, e também quem está aí já com alguma experiência, algum tempo, a gente acaba passando, né? Que é aquela insegurança, aquela sensação de, poxa, eu não estou pronta para isso. Não sei se eu estou suficientemente preparada para atender a uma situação dessas, a esse caso, a essa família. E isso é comum de acontecer. Então, a gente vai falar sobre isso. É mais comum até do que vocês imaginam. Como eu já falei, nós vamos falar dessa sensação de não estar pronta para começar. Essa sensação que é de insegurança. A gente muitas vezes termina a especialização ou está no finalzinho de uma especialização, de uma psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, e tem aquele desejo gigantesco de viver desta profissão. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que a gente faça uma especialização, um curso muito bom, tem aquela sensação de, poxa, não estou me sentindo pronta, não estou me sentindo preparada. E aí começa a vir aquela série de pensamentos, né? A gente tem aquela sensação de, poxa, como que eu vou fazer? Onde é que eu vou pôr meu consultório? Vou ter consultório? Não vou? Vou para uma instituição? Ontem eu falei dos 4 âmbitos onde a psicopedagoga pode atuar, estão lembrados? Podemos atuar na clínica, numa instituição, geralmente a gente relaciona a instituição com uma instituição de ensino, né? Então, escolas, universidades, faculdades, cursos técnicos. Mas pensem também que a gente pode atuar no hospital, lembram da psicopedagogia hospitalar que eu falei ontem? Quem não assistiu, gente, o vídeo tá gravado, tá? Tá lá no YouTube, no Face e também aqui no Instagram gravado. Então, quem não assistiu, tem a psicopedagogia hospitalar e a psicopedagogia empresarial. Então, a gente às vezes não se sente preparada para estar nestes ambientes e atuar como uma psicopedagoga com muita eficiência, dando conta daquilo que é o motivo da nossa profissão existir, que são os processos de aprendizagem, lembram? Então, às vezes a gente vai com muito desejo, mas ao mesmo tempo essa sensação de não estar pronta, de insegurança nos trava. Eu já passei por isso, eu sei que muitas pessoas passam por isso, então esse assunto sempre vale a pena a gente tratar. E essa sensação, muitas vezes, ela chega a nos paralisar, ela nos impede de alcançar o sucesso. E isso é muito ruim, porque tem tanto desejo, mas esse receio acaba nos travando.
E é ruim por quê? Porque a gente não consegue chegar àquilo que a gente almeja, né? Viver da psicopedagogia, faturando 15K no mês ou mais, e aí acaba impedindo de nós crescermos na profissão. Chega a dar um medo quando a gente se sente assim, né? Poxa, por onde é que eu vou? Que caminho eu vou seguir? E aí vocês já viram falar numa fábula que tem que falar da coragem e do medo? Vou contar essa fábula aqui para vocês. Então é a fábula da coragem e do medo. E ela diz assim: a coragem estava fugindo, perseguida pelo medo. Ela buscou refúgio para passar a noite, aí ela bateu a porta da covardia, porém, a covardia não abriu a porta para ela, né? Com a desculpa de que não a conhecia. Ela bateu a porta da mentira, mas ela mandou dizer que não estava em casa e não abriu a porta. Ela bateu lá na porta da preguiça e também a preguiça não abriu, afinal de contas ela já estava deitada, já estava até quase dormindo, né? Então a coragem tomou coragem mesmo, encontrou em si aquilo que já é dela mesma e foi bater a porta da vontade. A vontade, abriu a porta e a surpreendeu, convidando a coragem para entrar. Coragem e vontade. De manhã cedo, quando a coragem e a vontade saíram juntas, o medo, vendo as duas bem unidas, foi se afastando, porque ele não poderia dar conta da coragem e da vontade juntas. O medo não deixou de existir, mas foi se afastando, porque a coragem e a vontade estavam juntas. Pessoal, vocês já entenderam o que eu quero dizer com essa fábula, né? Quando a gente tem coragem e vontade juntos, a gente acaba afastando o medo. Não significa que ele deixa de existir, mas ele fica mais distante. E é bem importante que possamos pensar nisso, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa coragem, a nossa vontade diminuiu. Mas aí vocês já pararam para pensar lá na frente, poxa, o que eu estou perdendo, né? O que eu estou perdendo se eu não tomar coragem, se eu não tiver vontade, se eu não agir para mudar essa situação? Então é bem importante que vocês possam pensar nessa fábula como uma forma de unir coragem e vontade e deixar o medinho de lado. Ele não vai deixar de existir, ele não vai deixar de chegar perto de vez em quando, mas a coragem e a vontade sempre serão mais fortes, porque elas são muito mais unidas. Quando a gente tem a coragem e a vontade muito fortes, muito provavelmente esse medo que ainda existe, ele vai se afastar. De vez em quando ele aparece, mas aí a gente vai ter coragem e vontade para buscar novos recursos, novas formas, novas maneiras. E aí a gente vai sempre afastando ele volta, a gente vai afastando. Isso é bem importante. Porque, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a vida, na verdade, não é uma fábula, né? Isso aqui que eu contei para vocês da coragem e da vontade é uma fábula. Mas a vida não é assim, né? A vida real não é fábula. Então, para quem me conhece, que eu sou bem pé no chão, né? E eu digo, não, eu também tenho medo algumas vezes. O fato é que eu não posso deixar isso me impedir de seguir nos meus planos, nos meus sonhos. E um dos meus sonhos é viver da psicopedagogia. Hoje eu já consigo faturar mais do que eu tinha pensado no começo da minha profissão, mas os meus sonhos também é que você possa alcançar esse sucesso, que você possa alcançar o seu faturamento, o que te leva a realizar os teus sonhos. E aí eu sempre falo, não sei quem aqui já me acompanha, eu sempre falo que o sonho ele só serve para uma coisa, para ser realizado. Então a gente precisa realizar os nossos sonhos, né? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente está com essa, digamos assim, com essa sensação de insegurança, de não estar pronta para começar, vocês já pensaram o que falta? O que está faltando para não se sentir preparada? O que está faltando para não começar o seu consultório, não começar a viver da psicopedagogia? É importante que vocês pensem sobre isso. Afinal de contas, se vocês têm esse desejo, se vocês querem viver da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia, o que falta? Pensaram sobre isso? Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho de algumas situações que eu acho que são importantes e que nos impedem de realizar os nossos sonhos, de seguir na nossa carreira, numa carreira tão maravilhosa e que a gente tem tanto desejo e tanto potencial para seguir. Um deles, vocês provavelmente já ouviram falar, é sobre a autossabotagem e também as crenças limitantes.
Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Tenho certeza que a maioria de vocês, né? Então, a autossabotagem e as crenças limitantes, elas nos impedem de chegar a alguns lugares. O que que acontece geralmente? Essas sensações que a gente tem de, poxa, eu ainda não estou preparado, eu ainda não fiz nenhum estágio, poxa, eu ainda não consegui comprar todos os materiais que eu queria, eu ainda não consegui montar o meu consultório, eu ainda não tenho pacientes, eu ainda não tenho ninguém que me procurou porque eu fiz a especialização. Muitas vezes, quando nós pensamos isso se torna uma crença tão forte que ela nos impede de criarmos os recursos para poder chegar onde a gente quer. Então é importante que vocês possam identificar aí nesse interno de vocês o que que é que autossabota vocês e que impede, quais são essas crenças que impedem vocês de chegarem a conquistar os 15K na psicopedagogia, vivendo da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia. É bem importante que vocês identifiquem por que será que eu tenho esse medo, o que que eu acredito que pode acontecer que não é algo positivo, porque muitas vezes eu penso, poxa, mas e se eu começar e eu não conseguir dar conta de pagar o consultório? E se eu começar e o meu paciente não gostar? E se eu começar e o meu paciente não evoluir? São crenças limitantes, a gente ainda nem começou, né? Ou então, quando já começou, eu nunca atendi ninguém que tem TOD, transtorno positivo desafiador. Nossa, não vou atender. Mas a gente ainda nem começou. Então, o que que impede vocês de conseguirem seguir nessa carreira, nessa prática psicopedagógica que é construída no dia a dia? Além disso, das crenças limitantes, da autossabotagem, uma das coisas que a gente precisa fazer, que talvez esteja faltando e gere essa insegurança, é fortalecer aquilo que é fundamental para toda psicopedagoga saber. Vocês lembram que ontem eu falei sobre isso? Eu falei sobre os conhecimentos relacionados ao desenvolvimento humano, falei sobre os processos de aprendizagem, o que é uma aprendizagem padrão e o que também foge desse padrão, porque se a gente não sabe o que é uma aprendizagem padrão, como que a gente vai saber o que está fugindo do padrão, né? Então, o desenvolvimento humano é extremamente importante que a gente saiba a respeito dele, que a gente domine, conheça sobre isso, sobre processos de aprendizagem que são dentro de um padrão e aqueles que estão abaixo ou até acima do padrão, para que a gente possa continuar vivendo. Gente, então fortalecer os nossos conhecimentos para nos dar mais segurança é extremamente importante. Então, desenvolvimento humano, e aí em especial, né, a questão relacionada ao desenvolvimento infantil, porque geralmente quem chega até nós chega crianças, não necessariamente só as crianças. Ontem também falei sobre isso. Então, desenvolvimento humano, aprendizagem, padrão e o que foge desse padrão, né? O que está aquém, o que está além, é importante que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos sobre isso. Além disso, os diagnósticos que interferem nos processos de aprendizagem. Tem vários diagnósticos que podem interferir no processo de aprendizagem. E, além disso, também técnicas, metodologias de ensino, para que a gente possa ter mais recursos para poder promover a aprendizagem para aquela pessoa que chega até nós. Essas crenças, né, de não conseguir, elas aumentam quando a gente não estuda. Então, fortalecer esse conhecimento, que é fundamental, é bem importante. Se você ainda não se sente pronta, gente, fortalece esse conhecimento aí que é fundamental, porque isso vai te ajudar a ter mais segurança. Você já tem conhecimento teórico, então agora a gente precisa colocar em prática. E a prática ela vai acontecendo no decorrer do processo de atendimento, de consolidação da nossa profissão, né? De cada uma de nós. Ontem eu falei sobre isso, falei sobre a identidade profissional. É na prática que a gente vai construindo a identidade profissional. Então pensem sobre isso. Sentiu medo, sentiu que está insegura? Vai lá e estuda um pouco mais a respeito daquilo que vocês não estão se sentindo totalmente confortáveis enquanto conhecimento que vocês precisam ter. Consolidando esses conhecimentos, vocês são por si só totalmente o maior recurso que vocês têm para o atendimento do paciente de vocês. Então pensem nisso. E nessa prática, vocês vão fazendo conhecimento teórico junto com
os estudos que vocês vão fazendo, né, ao longo dos procedimentos, vocês vão validando a prática de vocês. Vocês vão validando aquilo que vocês aprenderam na teoria. Pensem sobre isso, tá? Outra coisa importante, né, é pensar no sucesso profissional como se ele fosse uma escada. Então, a gente vai ter os degrauzinhos todos ali da escada. Quando a gente fica sem agir, quando a gente trava por causa desse medo de não se sentir pronta, a gente nunca vai dar o primeiro passo, o segundo, e vai ampliando os nossos degraus. Então é importante que a gente possa, mesmo com medo, né? Lembrem da vontade e da coragem juntas e o medo está um pouquinho mais distante, então tem muita vontade, muita coragem, eu dou um pulinho aqui no meu degrau, dou um pulinho na minha escada, subo outro degrau, e assim eu vou consolidando a prática, né? Então, uma das coisas fundamentais para a gente poder começar, gente, na verdade, é o que faz iniciar, é a divulgação. Divulgue, divulgue o seu trabalho, divulgue quem você é, o que você estuda, o que você faz, o que você cria, divulguem os seus conhecimentos. Eu sempre costumo dizer que essa divulgação, ela também precisa ser muito bem pensada. Gente, quando eu comecei, eu lembro que eu recém tinha me formado, aí eu fui morar em Florianópolis, e depois que eu morei em Florianópolis, eu fiz a psicopedagogia, a especialização em psicopedagogia lá, e aí em seguida eu comecei a divulgar nas escolas. Como que eu fiz essa divulgação? Espalhei um monte de folder por tudo quanto era escola. Só que nenhuma escola quase me conhecia. Eu recém estava morando lá, quase nenhuma escola me conhecia. A escola da região onde eu morava, algumas escolas ali me conheciam um pouquinho mais, mas era pouca coisa. Então eu fiz uma mega divulgação com um monte de folder e coloquei aquelas propagandinhas que tinham em jornais locais, enfim. E na verdade essa divulgação não me agregou muito em termos de captação e até fidelização dos meus pacientes. Então, bem importante que essa divulgação possa ser daquilo que você conhece, do que você cria, do que você estuda, que você possa fazer essa divulgação a partir de tudo que você já produziu, que você mostre o seu trabalho, faça postagens. Hoje a gente tem as redes sociais, então divulguem os trabalhos de vocês, os estudos, um livro que você leu, alguma frase que faz sentido para você enquanto profissional. Façam essa divulgação com muita autoridade naquilo que vocês acreditam e que vocês pensam que é importante para a profissão. Isso é bem importante também pelo fato de que vocês vão construindo a identidade profissional de vocês. Quem chegar até vocês, quando vocês captarem os seus pacientes, até o seu primeiro paciente, ele vai chegar porque, opa, isso aqui faz sentido para mim. Ou a família dele, ou a escola onde ele estuda vai dizer, essa pessoa aqui tá falando algo, tá mostrando algo que tá fazendo sentido. E aí vem essa divulgação. Pensem em vocês. Nós prestamos serviços, né? Psicopedagogia, neuropsicopedagogia presta serviços. Vocês indicam serviços de pessoas que vocês desconhecem, simplesmente porque ela tem aquela titulação? Acredito que não, né? Então, nós prestamos serviços, nós não temos um produto físico para venda, não é algo palpável que a pessoa toca, que a pessoa vê, que a pessoa sente. A gente presta serviço. E aí, nessa prestação de serviço, é importante que a gente possa ir conquistando a nossa clientela para que ela possa ser nossos clientes, se manter nossos clientes, né, nossos pacientes, mas também para que ela possa ir indicando outros pacientes, outras pessoas, e aí a gente vai subindo aquela escadinha, lembram? Apareceu um caso novo, não sei, não me sinto pronta para esse caso. Opa, bora estudar mais, bora procurar quem possa nos ajudar e segue aí subindo o degrauzinho. Outra situação bem importante, gente, é entender que subir esse degrau, essa escada, é degrau por degrau. A gente não tem como começar hoje e já chegar lá no topo, né? A gente precisa fazer essa caminhada. Eu lembro que quando eu comecei, várias situações aconteceram onde eu tive que revisar muitos estudos. Agora, gente, recente, eu soube do diagnóstico de um paciente, ele tem sintomas de autismo, porém, na verdade, ele tem uma síndrome genética que é rara, muito rara.
que eu fiz? Eu tive que estudar sobre essa síndrome genética que eu nunca tinha ouvido falar. Então, várias vezes a gente precisa retomar. Opa, não sei exatamente como lidar com isso. Eu vou lá, estudo de novo e fortaleço os meus conhecimentos, mudo as minhas rotas e assim eu vou seguindo esse degrau por degrau. E é importante que a gente possa pensar na nossa caminhada para o sucesso dessa maneira, degrau por degrau. A gente vai subindo a escadinha, né? Outra situação bem importante é a atitude. O medo e a coragem, não adianta eles ficarem lá trancados dentro da casa deles, não. Lembram da fábula que eu contei no comecinho? Então, o medo e a coragem não adianta eles ficarem trancados lá dentro da casinha deles. Eles têm que sair para a rua, eles têm que ter atitude, eles têm que começar a caminhar, né? E somente é a atitude que vai nos aprontando para chegar no sucesso. Então, é ela que vai nos deixando melhor na nossa prática. Mudanças de atitude, mudanças de ares, conversar com outras pessoas, mudanças de metodologia, de recursos. E é aí que a gente vai construindo a nossa prática, a gente vai se aprontando para outras situações que podem chegar na nossa vida profissional. Então, estar pronta tem muito mais a ver com atitude, com ação em cada uma das etapas do processo, do que com milhões e milhões e milhões de estudos e teorias. Se a gente tem o estudo e a teoria, mas a gente não colocar em prática, não tiver atitude, de nada vai adiantar. A gente vai permanecer lá na base da escada e não vai conseguir subir os degraus que ela nos permite, né, subir para poder chegar ao sucesso. Então, isso é bem importante. E aí a prática vai se aprimorando e vai nos aprontando para outras situações. Enfim, coloca aí, gente, ó, coloca aí para vocês que essas crenças limitantes, essa autossabotagem, essa procrastinação, essa inércia, ela tem que ficar de fora. Bora correr para a prática. Comece o quanto antes também, pessoal. Por que é importante vocês começarem o quanto antes? Quanto antes vocês começarem, mais rápido vocês vão galgando esses degraus. Agora, se ficar procrastinando, se demorar, se achar que nunca tá bem, nunca é o suficiente, mais vocês vão ficar lá na base da escada. E isso não é bacana, né? Não é isso que a gente quer. Uma das coisas que eu quero falar para vocês é que eu realmente contrato uma vez por mês, pelo menos, eu contrato uma pessoa que é a minha orientadora, que é a minha mentora, né? Eu digo, por quê? Porque eu também tenho situações, opa, não tô bem aqui, não tô bem ali, aqui eu tô insegura, reúno a equipe com a qual eu trabalho, os pais dos meus pacientes para conversar a respeito dos casos. Por quê? Porque aí juntos a gente vai podendo pensar a respeito de como a gente vai galgar essa escadinha. Porque já pararam para pensar que a nossa escada profissional também é a escada de desenvolvimento dos nossos pacientes? Isso é muito importante da gente ter em mente, porque uma vez que a gente está subindo, mais a gente está proporcionando que os nossos pacientes, os nossos clientes também subam as suas escadas. Então, olha só que maravilhoso é pensar que quando a gente cresce, a gente proporciona maior crescimento para eles, né? Isso é muito gostoso. Quando eu contratei essa pessoa que hoje é a minha orientadora, a minha mentora, eu tive situações onde eu fiquei com dúvidas e hoje a gente compartilha muito e ela me faz pensar muito a respeito. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? E aí eu começo a refletir melhor sobre a minha prática. Isso ajuda bastante. Pessoal, essa aula aqui é uma aula para a gente deixar de procrastinar, é para a gente começar a se sentir pronta, mas ao mesmo tempo começar a caminhar nessa escada. Então, alguns aspectos que são fundamentais, né? O que falta para a gente se sentir pronta? A gente precisa pensar nisso. Cada um de vocês aí, pensa sobre isso. Tá faltando o quê? Tá faltando acreditar em si mesmo? Tá faltando deixar essa autossabotagem de lado, perceber o que te autossabota e mandar isso embora e seguir em frente? Tá precisando o quê? Tá precisando fortalecer conhecimentos que talvez você ache que não tenha adquirido no seu curso ou não esteja adquirindo no seu curso de graduação, de pós-graduação. O que está faltando? Fortalece esses conhecimentos. Atualmente, as formas de aprender, de se conhecer, algo novo, algum assunto que a gente não se sente segura,
São várias, né? A internet está aqui para nos proporcionar isso ainda de maneira mais fácil hoje em dia, é muito tranquilo ter acesso. Stefânia está dizendo aqui no Facebook, está faltando acreditar em mim. Então, Stefânia, pensa, por que será que está faltando acreditar em você? O que está faltando? O que te auto-sabota? Qual é o seu receio? Né? Amplia essa crença. Começa aos pouquinhos, começa naquele primeiro degrauzinho da escada e aí vai subindo essa escadinha, né? Vai construindo a sua credibilidade em você mesma. Poxa, você fez o curso, você se especializou, você aprendeu, você estudou, você investiu nisso, você investiu, não estou falando só de dinheiro, não, gente, mas a gente investe tempo, a gente compra material, a gente procura, a gente pesquisa, a gente pergunta para outros profissionais, e aí, o que está faltando para acreditar em si mesma, né? Às vezes é um elogio que está faltando, porque é gostoso receber elogio, né, gente? Como é bom quando alguém nos diz assim: "Poxa, parabéns", sabe? "Nossa, eu sinto que determinada situação melhorou na minha vida porque você fez isso". "Poxa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua postagem", aquela curtida, aquele comentário gostoso que a gente gosta de ver quando a gente posta algo sobre o trabalho, né? Então tenta descobrir o que está faltando, né, para acreditar em você, para você poder trabalhar nisso, colocar isso de lado e seguir em frente, passar para a prática mesmo. A Alane está dizendo aqui como descobrir se eu tenho vocação para psicopedagogia. E eu vou te responder, Alane. Você se sente bem percebendo que você pode promover aprendizagem para quem não está conseguindo se desenvolver? Se você se sente bem assim, você já tem meio caminho andado. Tem algo que eu chamo na nossa profissão de feeling. Sabe aquele feeling, aquela coisa assim que você percebe? Que você olha para alguém e diz assim, já sei o que eu vou fazer. Ou você olha assim e diz, tô sentindo que aqui o negócio não tá bom. E esse feeling também, se você tem isso com as pessoas que você já tem contato e que tem dificuldade de aprendizagem, estou te dizendo que você tem aí desejo, percepção, e provavelmente isso é bacana de você perceber se você tem vocação. Agora, para confirmar a sua vocação, lembre-se sempre, fortalece aqueles 4 aspectos que eu comentei. Você pegou aí, Alane, os 4 aspectos que eu comentei? Fortalece aí esses 4 aspectos. Relembrando, desenvolvimento humano, processos de aprendizagem, e aí a gente tem tanto aprendizagem, né, de padrão de desenvolvimento, aprendizagem formal, como as aprendizagens que não são formais, que acontecem no dia a dia. Esses processos diagnósticos que podem interferir na aprendizagem e, por fim, técnicas e metodologias de ensino. Então pensa nisso, se você tem isso, se você já consegue fazer isso de alguma forma, se na sua vida você já aplica isso e você vê que rende, que você faz diferença na vida de alguém, é muito provável que sim, você tenha vocação. A gente sempre precisa se aperfeiçoar, né? Eu brinco, uma vez que a gente começa a trabalhar com pessoas e esquece que a gente nunca mais vai estudar ou nunca mais vai precisar pensar em algo inovador. E esquece, a gente sempre vai ter que estar estudando e sempre melhorando a nossa prática. Sempre precisando pensar, poxa, o que eu poderia fazer aqui mais? O que eu poderia fazer aqui melhor? Como mais eu poderia promover algo que eu quero desenvolver com aquela pessoa? Então, uma vez que se trabalha com pessoas, vai estudar bastante aí. E a vocação também vai se fazendo, né? Ontem eu falei sobre autoria de identidade profissional, autoria profissional. Então você vai percebendo também, opa, isso aqui eu acredito, eu gosto, eu sei fazer bem, eu não sei, isso aqui não é para mim. Ah, esse caso aqui realmente eu acho que eu vou precisar contar com a psicóloga. Ah, esse caso aqui eu acho que eu vou precisar contar com a fono. Olha, eu consigo fazer até aqui, daqui para cá é a fono. Então é importante que a gente possa também assumir isso, né? Tem coisas que não competem à nossa área. Então é bacana que se possa contar com outras pessoas. Pessoal, comecem o quanto antes, porque o quanto antes vocês começarem, o quanto antes vocês vão galgando aí a caminhada rumo àquela escada, que vai subindo, subindo, subindo. E vou dizer um segredo para vocês, hein? A gente vai subindo nas escadinhas e aí a gente parece que nunca vê o fim. É a mesma história da utopia. Lembram da utopia, da história da utopia? Ela serve para a gente caminhar
percebeu, opa, caminha mais, porque parece que não vai chegar nada, nunca, né, no lugar. Então, ela só serve para a gente poder caminhar. E vai caminhando aí na profissão e construindo a sua autoria, a sua identidade profissional. E sempre vai ter gente que vai chegar até você porque se identificou com essa identidade profissional. Pessoal, algumas situações aqui que eu destaquei na nossa aula de hoje e eu quero enfatizar muito com vocês, né? Só existe um caminho para a gente começar a se sentir pronta: agir. Não tem outra forma. Se a gente só ficar na teoria e não agir, não colocar em prática, não sair daquela base da pirâmide, não subir um degrauzinho de cada vez, a gente nunca vai conseguir se sentir pronta para coisa nenhuma. E nem para a gente mesmo, né? Para viver os nossos sonhos, para viver os nossos desejos, a nossa realização profissional, né? É tão bom quando a gente consegue se sentir feliz na profissão, enfim. Então a gente precisa ter a ação. E a ação vai começar como? Com a divulgação, lembra? Tendo a divulgação, vocês fazendo uma divulgação correta, mostrando o que vocês sabem, o que vocês conhecem, o que vocês estudaram, produziram, os resultados que vocês tiveram, vocês conseguem ir galgando aqui. E vão pensando em cada etapa, uma de cada vez. Não se apressem para chegar lá no topo, né, de repente. Mas com certeza vocês podem chegar. Medo fica de fora, ele tá ali, mas ele tá escondidinho, tá distante. Vontade e coragem fazem muita diferença. É ela que vai nos levando aí para esses degrauzinhos, né, por estes degrauzinhos. Então é bem importante pensar. Opa, bem importante pensar que para começar a ação de verdade, a gente precisa destacar alguns pontos que eu vou destacar aqui com vocês agora. Conhecer e aprender é importante, mas sem agir não vai adiantar nada. A gente não avança, né? A gente só fica no conhecimento teórico. A gente precisa avançar, digamos assim, atrelando esse conhecimento teórico com a nossa prática. E é aí que a gente vai construindo e decolando realmente para poder viver da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia. Divulgar é parar de procrastinar. Então, vocês divulgam, de repente aparece ali o primeiro paciente, né? A primeira pessoa para vocês atenderem, a primeira pessoa que vai te perguntar alguma coisa mais específica, que vai querer te contratar para prestar um serviço. E é aí que, opa, deu um passinho lá no degrau da escada. E é importante que ela seja feita de forma correta, como eu falei para vocês, né? Não adianta a gente prestar um serviço e esse serviço a gente querer vender como se fosse um produto físico. O serviço, ele é prestado e aí a maneira que vai chegando pacientes, eles vão divulgando, as escolas, os lugares que nos conhecem vão divulgando, aí a gente vai ampliando a nossa prática, certo? Outra coisa, planejar cada etapa e sempre revisitando os nossos conhecimentos. Eu chamo de revisitar os conhecimentos, por quê? Porque olha só, um paciente novo chega com um diagnóstico que eu não conheço. Eu vou lá estudar esse diagnóstico, eu faço perguntas para a família, eu pergunto para outros profissionais. Ou então, chega um paciente de 2 aninhos. Nossa, o que eu vou trabalhar na psicopedagogia com 2 aninhos? Vou lá revisitar, revisar os meus conhecimentos sobre qual é o desenvolvimento que uma criança de 2 anos já precisa ter. Preciso estar com isso bem consolidado. E aí isso me dá segurança para quando eu encontrar com essa pessoa que chegou até mim, eu ainda não conhecia, que chegou até mim, para que eu possa me manter crescendo, né, e me sentindo mais segura. Gente, outra situação bem importante que eu sempre comento, né? Ter sucesso é sempre um processo em construção. Ele nunca é imediato, ele nunca vai ser sem trabalho. Conhecimento teórico é ótimo, é maravilhoso, nos dá mais força, mais segurança, nos faz pensar melhor sobre possibilidades, mas é a prática, é o botar a mão na massa, como eu digo, que vai permitir o nosso processo de construção com sucesso no nosso trabalho. E ele não é imediato, a gente vai ter que ir subindo aquela escadinha, vai subindo aos pouquinhos. Eu fiz a minha formação em Florianópolis, Santa Catarina. Lá eu construí a minha carreira e sou muito grata por isso, sou muito feliz de ter vivido lá 16 anos.
e após 16 anos eu resolvi mudar para Ilhabela. Quando eu cheguei aqui em Ilhabela, gente, claro que eu tive muitas situações de medo, estava começando num lugar totalmente novo, não conhecia quase ninguém, eu só tinha vindo para Ilhabela 4 vezes antes de mudar para cá. Então eu não conhecia quase nada daqui. Eu sabia que tinham algumas escolas particulares aqui, fui pesquisar, fui procurar, sabia das questões relacionadas a concursos, enfim, sabia dessas coisas, mas não tinha total conhecimento. E a única coisa que eu queria quando eu vim morar aqui, que eu pensava era: nossa, eu tenho que ter o meu primeiro relatório de avaliação entregue para uma família e para uma escola dessa cidade. Era o meu único objetivo. O meu único objetivo era: eu preciso ter um relatório de avaliação meu entregue nesse lugar, para uma família, para uma escola particular. É isso que eu preciso. Depois disso, eu sei que eu vou deslanchar. Eu tinha muito autoconfiança, não me permiti me autossabotar, eu tinha muito autoconfiança. Aqui alguém falou, né, tá faltando acreditar em mim. Pois eu acreditava em mim, porque eu já tinha 16 anos de carreira. Então, pensei, poxa, se eu entregar um relatório para alguma família ou para alguma escola dessa cidade, eu sei que eu deslancho. E essa foi a minha única preocupação, meu único objetivo. Tive medo? Tive. Demorou para isso acontecer? Eu vim para cá em maio, dia 1º de maio, gente, ó, dia do trabalhador. Eu vim para cá, para Ilhabela, em maio, no dia 1º de maio. E no dia 25 de maio, eu fiz o meu primeiro relatório de avaliação. Entreguei para a família. Logo em seguida, essa família levou até a escola, e aí foi que eu comecei a construir de novo aquela minha escadinha todinha para poder chegar onde agora eu estou. Hoje eu trabalho só com a psicopedagogia clínica, mas esse era o meu único sonho para que eu pudesse começar num novo lugar após 16 anos trabalhando num lugar onde eu já tinha escolas que só indicavam para mim, onde eu tinha pais que confiavam muito em mim, pacientes fixos, eram vários, eu só vivia do consultório e aqui como que eu ia fazer. Então foi isso que aconteceu e foi assim que eu comecei. Tive medo? Tive. Até para quem não sabe, eu brinco, né? Quando eu vim morar em Ilhabela, a minha vida parece que degringolou, assim. O lugar que eu ia alugar para fazer o meu consultório fechou, que eu já tinha visto naquelas 4 vindas para cá, fechou. A casa que eu tinha contratado para alugar, eu não gostei do lugar onde ela era, então não ia mais morar naquela casa também. Nossa, eu digo assim, parece que tudo desabou para que eu pudesse reconstruir. Dá medo? Dá. Mas aí a vontade e a coragem eram tão grandes que o medo foi ficando de lado e eu comecei a agir. E outra, eu precisava viver aqui, né? Eu tinha escolhido viver aqui, eu precisava viver aqui, então eu tinha que dar um jeito. E esse era o meu sonho, poder ter um relatório meu entregue para uma família e também para uma escola daqui. E foi assim, eu precisava só de um único paciente. E é isso que é importante de vocês pensarem. Quem está com medo, quem não está pronta, pensem que vocês precisam de um único paciente para começar. E esse um único paciente vai dar tempo de vocês pensarem em cada etapa do processo. Vocês vão poder planejar cada etapa, revisitando os conhecimentos de vocês, buscando novos conhecimentos e assim ir galgando a construção do sucesso de vocês, da carreira de vocês, e subindo aquela escadinha, para que vocês possam ter mais sucesso, possam caminhar aí firmes e fortes, prontas, preparadas, se sentindo mais seguras, mais firmes, mais fortes, para vocês poderem seguir na carreira da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Lembrem-se sempre, chega de autossabotagem, chega de crenças limitantes, bora estudar, bora praticar, bora fazer cada passo, um por um. Não precisa sair afobada querendo chegar lá no último degrau da escada já, não.